Capítulo 103 a 104. E agora? Mei perguntou mal-humorada enquanto seus olhos percorriam a forma de Pakura em retirada. Ela não gostou que Rei reconhecesse a mulher. Nem que a mulher parecesse extremamente forte e bonita. Sem mencionar que Rei olhou para Pakura mais do que para os outros rankers S naquela batalha. Não, ela não gostou nem um pouco. Conan, por outro lado, também observou Pakura com seu olhar calculista e uma expressão brincalhona de Ei, fazendo Pakura sentir arrepios na espinha, mas sendo incapaz de dizer o porquê, não importa o quanto ela olhasse ao redor. Agora vamos seguir o cara cuspidor de lava de Iva. Se eu estiver certo, esse é o filho mais novo do Tsuchikage. Rei afirmou distraidamente, trazendo as duas garotas pensativas para a realidade. Ele é o homem que devemos encontrar e entregar a carta, de acordo com as ordens da missão. Ele encolheu os ombros, não esperando que esta fosse uma missão agradável. Ele sabia melhor, assim como Conan, que ficou ligeiramente tensa, a diversão nunca deixando seus olhos. Apenas Mei permaneceu felizmente sem noção, não que a dupla mais velha fosse esclarecê-la. Eles queriam ver se ela descobriria sozinha. Um shinobi de Iva solitário estava de guarda no portão do posto avançado de Iva mais próximo das fronteiras de Suna. Para ser honesto, era um incômodo, e o trabalho era extremamente perigoso, já que durante a guerra eles deviam estar esperando um ataque 24 horas por dia, 7 dias por semana. Pelo menos foi bem pago. Ele estava bocejando porque já era quase noite e estava guardando o portão por 8 horas, apesar do fato de que ele seria trocado a 4 horas. Quando uma de suas companheiras de trabalho é sobrinha do comandante do posto avançado, então os menos afortunados, como ele, têm que sofrer silenciosamente por isso. De repente, ao longe, algo brilhou e o guarda Iva estreitou os olhos cansados enquanto tentava ver melhor. Demorou alguns minutos para finalmente conseguir, mas seus olhos se arregalaram quando viu 3 figuras caminhando direto para o portão do posto avançado. Agora, ele estava em conflito. Ele poderia relatar isso, mas não parecia um ataque. Se fosse, ótimo. Caso contrário, ele poderá ser punido por perturbar seu comandante. O homem engoliu em seco quando seu humor piorou. Por que me tornei um ninja de novo? Estúpido, estúpido, estúpido. Enquanto ele estava passando por uma turbulência interna, Rei, Conan e Mei finalmente chegaram na frente do portão e acenaram para o cara em saudação. Lentamente, para não demonstrar nenhum movimento ameaçador, Rei retirou um pergaminho com suas ordens e entregou-o ao homem que o pegou com curiosidade antes de lê-lo. O pergaminho não continha realmente a mensagem do Mizukage, mas era mais uma confirmação de sua identidade. Eu vou chamar meu comandante rápido. O Ivanino exclamou assustado antes de fugir para o posto avançado. Mei franziu a testa para o cara que aparentemente deixou o portão aberto e sem nenhum guardião. Mas quando Conan cutucou sua bochecha com o dedo indicador e atraiu sua atenção, Mei rapidamente pôde ver o olhar divertido que Conan normalmente tinha quando queria que ela descobrisse algo. Escondido. Geralmente o significado de uma lição ou exercício. Oh, entendo. Os olhos de Mei brilhavam e corriam por todo lugar enquanto ela agia como uma criança super entusiasmada. Uma mera nova genin que pensava que eram férias ou algo assim. 2, não, 3 ninjas escondidos. Ela inclinou a cabeça enquanto se virava para Mei e mostrava discretamente os 3 dedos, esperando ser elogiada. Quase você perdeu 2 escondidos no chão. Afinal, este é o posto avançado de Iva. Conan disse sem rodeios com diversão em seus olhos, fazendo Mei fazer beicinho infantilmente e os ninjas escondidos de Iva se culparem por serem descobertos tão facilmente, por uma criança nada menos, e então terem isso jogado direto em seus rostos. E, agora seríamos levados a sério. Conan pensou, resistindo à vontade de revirar os olhos exageradamente enquanto ela, com o canto do olho, observava os 2 homens observando-os de dentro do posto avançado. Eles esperaram cerca de 30 minutos antes que o guarda voltasse e com a voz trêmula começasse a falar. O comandante e Lord Kitsuha verão você. Siga-me. Ele disse antes de se virar desajeitadamente sem sequer olhar para eles e começar a andar. O grupo foi conduzido a uma grande sala luxuosa onde 2 homens estavam sentados atrás de uma mesa simples de madeira com vários planos de batalha espalhados sobre ela. Um homem era magro, de meia idade, com cabelos curtos e grisalhos e um olhar muito calculista que deslizava sobre eles como uma cobra, fazendo Mei encará-lo de volta, já que ela realmente não gostava do jeito que ele olhava para eles. O homem sorriu ao ver o olhar de Mei e com uma leve reverência se apresentou. Eu sou Kimura Agareno, o comandante deste posto avançado, e Jonin de Iva. Prazer em conhecê-lo, Rei e Conan de Kiri. Eu me pergunto, quem é o terceiro membro do seu grupo? Ele perguntou com uma voz falsamente agradável, seus olhos permanecendo em Mei enquanto ele a encarava com desconfiança. Ela é Mei, nossa aprendiz. Conan afirmou estoicamente, sua expressão fria e desapegada.
Rei só pôde sorrir interiormente enquanto Kimura estremecia ao ver como seus olhos estavam sem vida, apesar de não ter sido usada nem um pingo de intenção de matar. Mei curvou-se educadamente, mas sabiamente permaneceu em silêncio, observando a conversa. Foi então que o outro shinobi Iva na sala se apresentou. Eu sou Kitsuha, o filho mais novo do terceiro Tsuchikage. Ele começou com grande orgulho. Um jonin de Iva. Todos os 3 integrantes do Team Downpour o reconheceram como o corpulento cuspidor de lava da batalha que testemunharam. Afinal, eles encontraram este posto avançado seguindo sua retirada. Era óbvio que o homem ansiava por reconhecimento, então Rei apenas sorriu educadamente e inclinou a cabeça o suficiente para enviar a mensagem não verbal de que nunca ouviu falar dele. A diversão o encheu quando o homem entendeu claramente o gesto e desanimou enquanto uma pequena carranca apareceu em seu rosto. Tão fácil. Tanto Conan quanto Rei pensaram com uma gota de suor. Por favor, séntese. Kimura apontou para 3 cadeiras livres, obviamente preparadas com antecedência. Agora, ouvi dizer que você tem uma mensagem do Mizukage para Kitsuha. Rei assentiu e entregou a carta para Kitsuha, que descuidadamente a pegou, abriu-a e começou a ler, apenas para que sua sobrancelha se erguesse. Seus olhos percorreram entre Rei e a carta quando uma carranca apareceu em seu rosto, mas no final, o homem acenou para Kimura e guardou a carta. Ele teria que enviá-lo para o Tsuchikage. Afinal, agora que isso está resolvido, se eu entendi direito, você deve retornar para Konoha depois disso. Kimura perguntou e Rei assentiu lentamente. Maraville Hoso. Nesse caso, que tal acompanhar Kitsuha? Sua unidade irá se mover em direção ao País do Fogo e se reagrupar com mais algumas tropas antes de iniciar uma ofensiva contra Konoha. Rei ergueu a sobrancelha, apreciando o tremor nos olhos de Kimura, sabendo que ele irritava muito o homem pelo tratamento silencioso que estava dando a ele. Claro. Rei respondeu brevemente, seus olhos piscando para Conan, que sorriu levemente. Ela gostou do quão nervosa Rei estava fazendo o idiota nojento, apesar de quão bom o homem conseguia esconder isso. Teremos prazer em acompanhá-lo. Conan confirmou agradavelmente, e o corpo de Mei ficou rígido. Ela conhecia esse tom. Ela conhecia muito bem esse tom preciso. Não significou nada de bom para... então é uma daquelas situações. Mei gemeu mentalmente, resistindo à vontade de bater a cabeça na mesa. Mei teve que admitir que estava perdida durante a conversa. Ela não sentiu falta de como não havia sobrenome quando foi apresentada. Conan não revelou nada que pudesse dar a menor ideia da habilidade de Mei. Pelo que Kimura e Kitsuha sabiam, ela era apenas uma genin aleatória. Essa foi a primeira coisa que deixou Mei tensa e excessivamente consciente da desconfiança discretamente velada entre os 2 grupos. A forma como ambos os grupos agiram, era óbvio que esta era mais uma forma de batalha entre shinobi de 2 nações diferentes. Cada um deles excessivamente cauteloso à sua maneira. E ainda assim, algo não bateu. Quando o debate sobre qual caminho eles seguiriam começou, Mei já estava ciente de que esta missão terminaria em derramamento de sangue, simplesmente porque Conan nunca usava uma voz agradável a menos que estivesse conversando com suas irmãs ou com Rei. Usando-o para Kitsuha, isso só poderia significar que o homem morreria em breve. A cabeça de Mei girou com possibilidades de porquê, mas seu rosto permaneceu inexpressivo durante toda a conversa. O debate finalmente terminou e foi oferecido a eles um quarto separado, que foi prontamente recusado e Mei se viu dormindo com Conan e Rei. Dessa forma, era mais seguro, já que Rei selou a sala. Nem mesmo uma mosca conseguiria passar despercebida e nem mesmo um elefante conseguiria armar com força a sua entrada. Foi só quando ela estava adormecendo entre os 2 professores, abraçados de cada lado, que uma faísca de compreensão a atingiu como um proverbial caminhão. Seus olhos se arregalaram instantaneamente enquanto ela evitava acordar Rei ou Conan sentando-se abruptamente. Ela se lembrou de várias discussões sobre escutas no escritório do Tsuchikage e ligou os pontos com a forma como Rei e Conan agiram durante a reunião. Sim, Mei realmente entendia por que seus professores eram tão hostis. Merda. Então isso é uma maldita armadilha o tempo todo. Rei, Conan e Mei se juntaram a 10 esquadrões sob as ordens de Kitsuha que deveriam viajar pela parte superior da Terra do Vento em direção às fronteiras onde um exército de mercenários Iva e bucha de canhão deveria estar esperando. Esta foi a teia que o Mizukage teceu. Iva empurrando o impasse no País da Grama enquanto também atacava através do País do Vento, indo para o País dos Rios, onde Konoha não esperava que suas fronteiras fossem violadas devido ao proverbial escudo que o País do Vento fornecia. Esperava-se que Kumo mantivesse Konoha ocupada na frente de Kumo, e então os ninjas Kiri partiriam para a ofensiva na costa norte do País do Fogo sem serem notados, enquanto a costa sul estava ocupada com piratas contratados erráticos. Até mesmo o rei só pôde sorrir amargamente ao ver o quão bem o plano do Mizukage foi, apesar de sua intervenção nas Ilhas Nagori. Foi realmente desconcertante e uma grande demonstração da inteligência de Mizukage e de sua habilidade como estrategista.
Juntamente com a próxima missão da equipe da Unpo in the Land of Fire, Konoha não teria tempo para reagir ao verdadeiro ataque na costa norte de seu território. Rei duvidou que eles perceberiam que a costa norte era o local do verdadeiro ataque até que fosse tarde demais. Os dias seguintes viajando em direção às fronteiras foram um puro aborrecimento na opinião de Rei e ele tinha quase certeza de que Conan também pensava em colocar fogo no acampamento sempre que paravam por uma noite. Desde que Mei descobriu que este era um estratagema incrivelmente mal velado, não havia mais necessidade de manter uma pretensão de educação com os ninjas de Iva que inevitavelmente acabariam do outro lado de sua kunai um dia desses. Mei passou no teste, então, desde que as ações de Rei não deixassem seu grupo cauteloso, ele decidiu não agir amigavelmente com eles apenas para despistar Mei. Rei sabia que Conan estava farta de rejeitar dois caras idiotas que tentavam conquistá-la com seus olhares arrojados, como se não fosse óbvio que eles faziam parte do corpo de sedução de Iva. Os idiotas nem sequer tentaram mudar seus maneirismos daqueles de um homem vagabundo sofisticado. Para ser honesto, ele estava muito entediado com a Kunoichi Iva tentando flertar com ele. Pela sua estimativa, 2 dos esquadrões que viajavam com eles, ou seja, 10 pessoas, eram do corpo de sedução e 10 deles eram uma Kunoichi muito bonita. Bem, a beleza é boa e tudo, mas quando se sabe que aderir a ela significa ser preso por uma kunai em troca, não importa se essa kunai é da Kunoichi Iva ou Conan, simplesmente não valeu a pena. Escusado será dizer que Rei se certificou de que Conan fosse extremamente vocal sobre seus sentimentos durante as noites deles, apenas para mostrar o quão exasperado ele estava com as frágeis tentativas de flerte. A pobre Mei teve que usar selos silenciadores para dormir. Infelizmente para ela, Conan declarou que era um treinamento para se familiarizar com o sexo e não parecer tímida ao presenciá-lo. Rei não teve nenhuma chance a não ser obedecer a isso. Certo? Nem Conan nem Rei tinham ideia de por que o Tsuchikage considerava importante que esses caras do corpo de sedução estivessem aqui. Bem, eles tiveram uma ideia. Talvez ele quisesse ver se existe uma maneira de converter suas lealdades? Para eles serem manipulados e de alguma forma controlados pela luxúria? Não seria a primeira vez que um perigoso Rank S seria um Ordog que poderia ser facilmente morto por uma prostituta ou receber a promessa de ter um harém por seus serviços. Cada homem tinha seu preço e Rei pensou que Onoki estava tentando atirar às cegas para encontrar o deles em um cenário de talvez. Pelo menos, eles não foram atrás de Mei, e Rei ficou grata por isso. Seria muito estranho explicar a ela as divisões melhores das aldeias ninja. Ele sabia que Conan explicava o sexo detalhadamente para Mei, e quando Tsunade interveio, para seu horror insaciável, Rei tinha certeza de que Mei sabia cada pequena coisa que ele amava na cama. Algo que ele não esqueceu de punir Tsunade e Conan quando Mei começou a olhar para ele de forma diferente depois daquele debate específico com suas irmãs mais velhas. Mas, apesar disso, ele sabia que nenhuma das mulheres de sua vida considerava importante explicar o que era o corpo de sedução e definitivamente não era ele quem teria esse tipo de debate com a garota. Não, Pelo lado positivo, Kitsuha foi uma decepção total e Rei agora tinha certeza de que o Tsuchikage queria que seu filho mais novo morresse nesta missão. O processo de pensamento de Rei era simples. Se Rei fosse Kage e tivesse um filho como Kitsuha, ele também iria querer que ele morresse o mais rápido possível e parasse de envergonhá-lo. Como o cara se gabava quando estava bêbado. Sobre esta e aquela conquista insignificante. Sobre como os ninjas de Kiri eram maricas insignificantes, na frente do shinobi de Kiri. Sobre como ele iria espancar a bunda de Konoha depois que ele cumprisse uma missão especial de seu pai e o deixasse orgulhoso. Bem, Rei ficou realmente surpreso que o cara teve a decência de não deixar escapar que sua missão especial era matar o Tindaunpo em uma emboscada. Ponto para o cara, ele adivinhou. No entanto, Rei prometeu que Kitsuha teria um final muito doloroso, mesmo que apenas devido à maneira como ele olhava para sua Kona. Nada menos que ser fervido vivo seria suficiente. E então o cara começou a falar sem parar por horas e horas sobre suas conquistas noturnas das Kunoichi do corpo de sedução, cuja única razão para estar presente neste esquadrão era seduzir Rei, e não ser vadias para seu comandante. Infelizmente, o cara ainda era o comandante deles, o que azarou eles. Quanto mais o idiota falava, mais irritado Rei ficava, mais feliz com a kunai sua mão se contraía. A pior parte, o cara simplesmente não calava a boca, e sempre seguia Rei para conversar. Às vezes, Rei se perguntava se Tsuchikage era algum grande conspirador e este era algum esquema elaborado para prolongar o tempo que ele passou com Kitsuha, a fim de fazer com que o lixo que ele vomitou infectasse Rei e o fizesse enlouquecer ou possivelmente morrer antes mesmo de chegarem ao ponto de emboscada. Certamente era uma possibilidade muito distinta e a cada dia que passava Rei ficava cada vez mais seguro dessa sua teoria. O Tsuchikage era assustador. É por isso que, na tarde do 6º dia de viagem com Kitsuha, Rei ficou incrivelmente feliz quando seus sentidos naturais começaram a formigar e seus olhos se voltaram para frente, arregalando-se ligeiramente. Ele olhou para Kona, que acenou com a cabeça severamente para ele, sinalizando que ela também percebeu isso.
Mas, diabos, nem mesmo a compreensão do que exatamente estava esperando por sua equipe poderia apagar a felicidade que ele sentia por finalmente se livrar da tagarelice arrogante. Pare! Kitsuha ordenou arrogantemente, quase bufando de orgulho, interiormente quase gritando que sua hora de glória estava quase chegando. As mulheres do corpo de sedução não conseguiram cumprir sua missão e seduzir Rei. Nem seus colegas homens tiveram qualquer progresso com Conan, que durante toda a jornada as ignorou completamente, sem falar uma palavra com elas. Rei, foi muito breve, mas teremos que esperar aqui por um mensageiro. A melhor e mais rápida maneira de chegar a Konoha seria através da passagem na montanha à nossa frente. Desejo-lhe boa sorte, meu amigo. Kitsuha encorajou ruidosamente o Tin Daunpo a continuar com suas palavras. Rei suspirou e se perguntou se Kitsuha era realmente tão estúpido quanto parecia. Isso não cheirava a uma armadilha. A pequena estrada reta com duas altas montanhas irregulares, semelhantes a penhascos, elevando-se de cada lado, parecia totalmente segura. As paredes eram irregulares o suficiente para que até mesmo tentar caminhar na superfície seria algo insano e provavelmente resultaria em ferimentos mortais nas rochas afiadas, em vez de caminhar pela superfície para cima. Qualquer ninja que se preze nunca entraria em um local tão bom para uma armadilha e preferiria dar a volta na montanha apenas para evitar isso, na possibilidade de haver uma emboscada, apesar de o desvio demorar muito mais. Conan realmente deu uma palmada no rosto. Mei, por outro lado, estava piscando enquanto olhava para a estrada, com a mente completamente vazia, sem conseguir compreender o que acabará de ouvir. A conversa sobre que tipo de lugares não ir estava entre as primeiras lições que ela recebeu e o caminho à sua frente parecia muito parecido com aqueles que estavam no topo da lista. Isso. Eles estão brincando, certo? Devem ser, certo? Quer dizer, eu sou um genin e eles deveriam ser jonin. Isso significa que eles deveriam ser mais espertos ou pelo menos mais experientes, certo? Eles realmente não podem esperar que simplesmente entremos lá, certo? Não me diga que eles escolheram um lugar tão clássico para uma emboscada, que precisaria ser tão denso quanto uma rocha. Ninguém é tão estúpido, certo? Mei pensou confusa com a situação ridícula em que se encontrava. As ordens de Kitsuha eram para entrar no caminho da montanha com o Tin Daunpo. Não seria muito suspeito se ele fizesse isso e explicasse que eles já haviam protegido e explorado este lugar. Na pressa, o Tin Daunpo deveria não prestar muita atenção nisso e quando as pessoas que esperavam do outro lado bloquearam um dos caminhos, os 10 esquadrões de Kitsuha deveriam bloquear o outro caminho, tentando evitar que o Tin Daunpo saísse. Fugindo por tempo suficiente para que seus ajudantes inundassem o caminho estreito, usando seus números para sobrecarregar o Tin Daunpo. Plano fácil. Infelizmente, Kitsuha teve que decidir não ouvir as ordens e aconselhou o rei a seguir o caminho sozinho, o que deixou muito óbvio que se tratava de uma armadilha. Rei apenas balançou a cabeça tristemente, desistindo de tentar encontrar um pingo de inteligência em Kitsuha. Vamos. Ele simplesmente disse com um encolher de ombros apático e desapontado e levou sua equipe a uma armadilha claramente óbvia. Um plano sobre como lidar com essa situação ridícula já estava em sua mente. Seus lábios torceram em um sorriso desagradável direcionado a Mei, fazendo-a estremecer, pois agora ela estava bem ciente de que este era mais um teste e uma maneira de fazer isso. Ela mais forte. Oh, isso vai ser um pé no saco, não é? Ela gemeu para si mesma.